Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora são 17 horas e convido você a conferir as principais notícias dessa terça-feira. Começo falando sobre saúde. Uma pesquisa sobre o lúpus fez uma revelação preocupante. A maioria das mulheres que têm a doença morre antes de completar 50 anos. Veja os detalhes com Felipe Takahashi. Uma pesquisa sobre a mortalidade do lúpus eritematoso sistêmico, ou simplesmente lúpus, como é conhecido, aponta que a vida das mulheres está sendo interrompida de forma prematura, devido a dificuldades no diagnóstico e no tratamento da doença. De acordo com um estudo feito por dados do sistema DataSUS do Ministério da Saúde, a maioria das mulheres com lúpus morre antes dos 50 anos devido a infecções, problemas renais ou cardiológicos. O lúpus é uma doença crônica, porém controlável, desde que seja tratada da forma certa. Ter a doença não é receber uma sentença de morte. O motivo das pacientes estarem morrendo muito mais cedo do que a média da população é a falha no primeiro atendimento. Os sintomas da doença podem ser vagos, o que acaba dificultando o diagnóstico precoce. E muitas vezes os sinais são confundidos com condições como febre reumática, leucemia ou até mesmo doenças virais. O lúpus é uma doença autoimune inflamatória e atinge principalmente mulheres com idade entre 15 e 44 anos. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, é importante ficar atento a alguns sinais, como dor nas articulações, principalmente nas juntas das mãos, punhos, joelhos e pés. Quando a doença está entrando em atividade, também costumam aparecer manchas avermelhadas na pele. O sinal da borboleta no centro do rosto é um dos mais conhecidos. Quanto mais cedo o problema for descoberto, a maior chance do sucesso no tratamento. Por isso é importante sempre procurar um especialista. E olha que história lamentável. Uma égua foi amarrada ao para-choque de um carro e foi arrastada por uma estrada em São Leopoldo, em Porto Alegre. O animal ficou bastante ferido e quem vai trazer mais informações sobre o caso é a repórter Kátia Fantin. Uma cena muito triste. Uma égua foi flagrada, amarrada a um carro, sendo arrastado por uma estrada em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. A situação foi registrada por um funcionário da Secretaria de Proteção Animal que avistou o animal amarrado ao para-choque de um Ford Escort vermelho. Ao perceber que estava sendo observado, o motorista teria soltado o animal e fugido do local. O animal apresentava ferimentos graves nos olhos e no corpo, além de uma lesão antiga na articulação da pata direita. Em seguida, o animal foi encaminhado para um atendimento especializado para cuidados veterinários urgentes. A Polícia Civil iniciou as investigações para identificar o responsável pelos maus tratos. No entanto, o delegado responsável pelo caso revelou que ainda não há informações oficiais, mas garantiu que as informações continuam ininterruptas e que a prioridade da delegacia é identificar o autor dessa agressão. O calor extremo continua e pode persistir até o outono. Especialistas alertam que as condições de alta pressão atmosférica vão manter as temperaturas acima da média. Desde o começo do ano, o calor extremo castigou o Brasil. Segundo os meteorologistas, o principal culpado é um sistema de alta pressão atmosférica, conhecido como anticiclone. O fenômeno se deslocou do Oceano Atlântico para a América do Sul e bloqueou as entradas de frentes frias em todo o continente. O resultado é um ar mais seco e quente. Combinado às mudanças climáticas, o calor é cada vez mais intenso. Mesmo com temporais isolados, o alívio é momentâneo e as altas temperaturas não darão descanso até a metade do ano. O impacto é sentido diariamente em diversas regiões do país. Um estudo realizado por uma empresa de pesquisas climáticas revelou que nos últimos 20 anos, a duração das ondas de calor aumentou de 5 dias para até 20 dias, mas os efeitos prolongados vão além do desconforto térmico. O clima seco aumenta o risco de incêndios e a falta de chuvas pode comprometer o abastecimento de água nos próximos meses, além de ser prejudicial à saúde. O Jornal Toda Hora fica por aqui. Na próxima edição vamos falar sobre uma nova pesquisa de avaliação do governo Lula. É daqui a pouco às 18 horas. Te espero. Tchau!